A ascensão e queda de Roma. Roma não foi apenas um dos maiores impérios da história. Foi o império que moldou as bases do mundo moderno. No seu auge, governou vastos territórios, que iam da Grã-Bretanha até o Oriente Médio. Mas sua influência não sumiu com a queda. Da arquitetura e engenharia ao direito, política, idioma e até mesmo o calendário que usamos hoje, o legado de Roma ainda está conosco, entrelaçado no cotidiano de formas que muitas vezes nem percebemos. Rômulo e Remo, os lendários gêmeos. Quando se pensa na fundação de Roma, a história de Rômulo e Remo normalmente vem à mente. É uma história cheia de drama, gêmeos, deuses, traição e até mesmo uma loba. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. Rômulo e Remo seriam descendentes de Enéas, o herói troiano que fugiu da cidade em chamas de Troia e acabou se estabelecendo na Itália. O avô deles, o rei Numitor de Alba Longa, foi deposto por seu irmão Emúlio. Para evitar herdeiros, Emúlio obrigou Reia Sílvia, filha de Numitor, a se tornar vestal, o que significava voto de castidade. Mas Marte, o deus da guerra, se apaixonou por ela, e ela deu à luz os gêmeos Rômulo e Remo. Emúlio mandou jogar os bebês no rio Tibre para afogá-los, mas o destino quis diferente. Uma loba os encontrou e os amamentou. Mais tarde um pastor os descobriu e os criou como se fossem seus próprios filhos. Quando os irmãos cresceram, eles derrubaram Emúlio e restauraram seu avô ao trono. No local onde a loba os salvou, fundaram uma cidade. Logo após o nascimento de Roma, ocorreu uma tragédia. Após uma briga, Rômulo matou o irmão. Ele então se tornou o primeiro rei da recém-fundada cidade, chamada Roma, em sua homenagem. No século III a.C., essa história já era amplamente aceita na cultura romana. Moedas de 269 a.C. já mostravam a loba e os gêmeos. Essa história era popular, sim, mas era apenas um dos muitos mitos. Outros mitos sobre as origens de Roma. Fontes antigas relatam cerca de 60 versões sobre a fundação de Roma. Por exemplo, uma lenda atribui a fundação a uma mulher chamada Roma, que fugiu de Troia com Enéas. Ela decidiu que o local de Roma era o lugar perfeito para se estabelecer e, para garantir que ninguém fosse embora, queimou os navios. Outra versão liga Roma ao herói grego Odisseu, dizendo que Roma foi fundada por Romas, filho de Odisseu e da feiticeira Circe, que morava numa ilha na costa italiana. Claro, esses mitos não são historicamente precisos, mas isso não os torna inúteis. Eles mostram como os romanos se consideravam abertos a estrangeiros e influências variadas. Diferente dos gregos, que destacavam a continuidade da origem, os romanos pensavam de outra forma. Pegue os atenienses, por exemplo. Eles acreditavam que seus ancestrais literalmente surgiram do próprio solo. Os romanos viam sua cidade como um local acolhedor onde até criminosos podiam integrar a comunidade. Essa abertura aos estrangeiros foi um fator fundamental para a ascensão de Roma ao poder. Por isso, a tradição romana admite que a maioria dos reis de Roma era estrangeira. Outra história, um dos mitos mais famosos sobre a Roma antiga, sugere até que a cidade começou como uma comunidade conjunta de romanos e sabinos. Como Rômulo só tinha homens como companheiros, os primeiros romanos precisavam de esposas para a cidade crescer. Eles tiveram uma ideia, convidaram os sabinos para um festival e sequestraram as mulheres sabinas. Esse ato causou guerra entre romanos e sabinos, mas as mulheres sabinas intervieram, colocando-se entre pais e maridos e suplicando pela paz. A coragem delas uniu os dois grupos, e com o tempo sabinos e romanos se uniram, e a cidade ficou mais forte como uma comunidade combinada. Rômulo chegou a governar com o rei sabino Tito Tácio por um tempo, até que Tácio foi assassinado misteriosamente. O que a arqueologia nos diz? Lendas sugerem que a fundação de Roma foi repentina, mas a arqueologia revela outra realidade. O surgimento de Roma foi um processo demorado, levando séculos. Os primeiros sinais de assentamento perto do Fórum datam de cerca de 1000 a.C., principalmente sepulturas de cremação. Aldeias surgiram depois no Monte Palatino, uma das 7 colinas de Roma, onde cabanas e fortificações datam de meados do século VIII a.C. Isso coincide com a data tradicional de fundação, 753 a.C., e os romanos mantinham no Palatino uma cabana atribuída a Rômulo, que era uma atração turística na época. É importante notar que a datação dessa descoberta é incerta, e que Roma pode ser ainda mais antiga. Com o tempo, assentamentos nas colinas se uniram formando uma cidade.
Roma cresceu graças à sua localização no rio Tibre e à proximidade de rotas comerciais como a Via Salária e a Estrada do Sal. No século VII a.C. já havia claros sinais de urbanização. Ruas planejadas, edifícios monumentais e espaços públicos como o local de reunião do Senado, a Curia Hostilia e o Comitium, onde eram realizadas as eleições durante os anos da República. No século VI a.C., Roma já era uma cidade pronta para competir com outras cidades-estado da região. Os 7 reis de Roma. Mito e realidade. A tradição romana acredita aos lendários 7 reis grande parte do início do desenvolvimento de Roma. Rômulo teria criado o Senado e dividido a sociedade romana entre patrícios, a elite, e plebeus, o povo comum. Numa Pompílio, seu sucessor, ficou conhecido como fundador da religião romana. Ele também criou o calendário romano, que serve de base para o calendário que ainda usamos hoje. Tulo Hostílio expandiu o território romano por meio de conquistas, enquanto Êncio Márcio fundou o porto da cidade, Ostia, abrindo Roma para o comércio e o mar. Os 3 últimos reis, Tarquínio Prisco, Tarquínio o Velho, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo, Tarquínio o Arrogante, eram de origem etrusca, e a tradição lhes atribui a construção de vários edifícios importantes na Roma antiga. Historiadores acreditam que os 7 reis, principalmente os 4 primeiros, não foram figuras reais, mas arquétipos de fases do crescimento de Roma. É pouco provável que só 7 reis tenham governado por 250 anos. Essas figuras ajudaram os romanos a explicar instituições e a história de sua cidade, com nomes de significados simbólicos. Por exemplo, Numa se relaciona com Numen, um espírito divino, o que combina com um rei lembrado por reformas religiosas. Os 3 reis finais refletem mais a realidade. A arqueologia confirma feitos como a construção do templo de Júpiter Optimo Máximo no século VI a.C. Isso não garante que todas as lendas sobre esses reis sejam precisas. A tradição afirma que foi Sérvio Túlio quem organizou pelo primeiro censo e dividiu os cidadãos em 5 classes com base na riqueza. Essas classes foram organizadas em centúrias, tornando o exército mais leal ao Estado do que as elites locais, pois os soldados vinham de toda Roma. Essa divisão trouxe consequências políticas. A primeira classe tinha 80 das 193 centúrias, o que significava que os mais ricos tinham mais influência na nova assembleia, chamada de Assembleia Centurial, na qual cada centúria tinha um voto. Historiadores acreditam que essas reformas foram resultado de um processo ao longo do tempo, não de uma só pessoa. Mas os romanos gostavam de dizer que eram mais antigos para dar mais importância a eles. Os etruscos conquistaram Roma. O fato de que os últimos reis eram etruscos levanta uma questão importante. Os etruscos conquistaram Roma? Os etruscos viviam entre os rios Arno e Tibre e eram a civilização mais poderosa da Itália naquela época. Fontes romanas não citam uma conquista, mas historiadores posteriores sugerem que os romanos eram orgulhosos demais para admitir ter sido governados pelos etruscos. A antiga Itália reunia etruscos, gregos e latinos, culturas que se influenciavam profundamente. É difícil dizer exatamente o que Roma pegou de quem, porque as pessoas se moviam livremente entre as cidades, espalhando ideias e costumes. Por exemplo, Tarquínio o Antigo sabia que as elites de sua cidade natal etrusca não o aceitariam, pois seu pai era grego. É por isso que ele decidiu tentar a sorte em Roma, que era mais aberta a estrangeiros. Ele não conseguiu o trono porque os etruscos conquistaram Roma, foi justamente o contrário. A influência etrusca já presente em Roma lhe deu essa oportunidade. Roma no final do século VI a.C. Ao final do século VI a.C., Roma havia se transformado de um agrupamento de vilarejos em uma cidade-estado unificada. Com cerca de 35 mil habitantes, era a maior cidade do Lácio e podia rivalizar com muitas cidades etruscas. Mesmo assim, Roma não era tão poderosa quanto as principais colônias gregas da Itália. Embora as bases para a futura dominação tenham sido lançadas durante os reinados dos reis, a verdadeira ascensão da cidade ao poder viria depois, sob um novo sistema político, a República Romana. Olá a todos, este é o primeiro episódio de uma série de 12 episódios sobre a ascensão e queda do Império Romano que estamos planejando fazer. O conteúdo episódico é algo novo para nós, então seu feedback nos comentários será muito apreciado. Obrigado por assistir e, por favor, junte-se a nós no próximo episódio, onde vamos falar sobre a ascensão da República Romana.